Olá a todos, dando continuidade à nossa aula sobre a CPA 10, aula de número 3, sobre o Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil ele é composto por um presidente e 8 diretorias que são escolhidas pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. O Banco Central do Brasil é o órgão supervisor responsável por 3 das atividades do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele é um órgão estritamente normativo, ou seja, é ele quem propõe quais são as regras sobre as políticas de moeda, câmbio, crédito e de capitais. Dessas 4, o Banco Central do Brasil é responsável por fiscalizar 3 delas: moeda, câmbio e crédito. Já capitais, quem é responsável pelas políticas de fiscalização é a CVM, que falaremos logo em seguida. Os documentos normativos que o Banco Central utiliza para supervisionar os mercados já citados são circulares, cartas circulares e comunicados. As circulares são atos normativos que o Banco Central, por delegação do Conselho Monetário Nacional, cria novas regras ou regulamenta as normas contidas em outras resoluções. Já as cartas circulares são instrumentos para esclarecimento de dúvidas ou divergências sobre disposições normativas, enquanto os comunicados são utilizados para divulgar deliberações ou ainda sobre as áreas de atuação do Banco Central. Pois bem, a fiscalização das atividades relacionadas à moeda, crédito e câmbio podem se traduzir em algumas atribuições. O Banco Central ele é responsável por fiscalizar, autorizar e disciplinar as instituições financeiras, que é responsável por fiscalizar essas instituições e ainda disciplinar, ou seja, determinar medidas punitivas quando há o descumprimento de certos regimentos. O Banco Central ele realiza a política monetária para cumprir a meta de inflação, ou seja, o Conselho Monetário Nacional ele determina uma meta, mas quem efetivamente realiza a política para cumprir essa meta é o Banco Central. Receber o recolhimento dos compulsórios, ou seja, o Conselho Monetário Nacional também ele determina qual é o percentual dos compulsórios. Só relembrando que compulsório é um percentual dos seus depósitos à vista e a prazo. Realizar operações de empréstimo e redesconto para as instituições financeiras. O Banco Central pode realizar operações de empréstimo e redesconto. O Banco Central ele também pode emitir papel moeda dentro dos limites estabelecidos. Determina através do Copom a meta de juros Selic. A meta de juros Selic é justamente uma das políticas utilizadas para cumprir a meta de inflação, ou seja, o Conselho Monetário Nacional determina qual é a meta de inflação e o Banco Central do Brasil, através do Copom, pode definir a meta de juros Selic na tentativa de controlar a inflação. O Banco Central também é responsável por gerir o Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, que é justamente a junção de instituições responsável pela transferência de recursos, tanto de fundos interbancários quanto de terceiros, feita em tempo real. Ou seja, sabe quando tu faz um TED? Pois bem, é através do SPB. Se você viu o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Confira também a descrição do vídeo. Agora nós iremos para as perguntas. Não esqueça de dar um pause, pois logo em seguida daremos as respostas. Questão número 1. Resposta correta. Letra A. O Banco Central do Brasil é um agente supervisor. O Banco Central do Brasil ele é responsável por conduzir as políticas de moeda, câmbio e crédito. Quem determina as regras dessas políticas é o Conselho Monetário Nacional, mas quem conduz essas políticas é o Banco Central. Questão 2. Resposta correta, letra D. A comunicação do Bacen é dada através dos documentos normativos denominados circulares, cartas circulares e comunicados.
Questão 3. Uma das atribuições do Banco Central é: o Banco Central não só autoriza o funcionamento das instituições financeiras, como também fiscaliza e pune qualquer descumprimento às normas do Conselho Monetário Nacional.